Eu sou Paula Oliveira, tenho 45 anos, 45, às vezes perco-me. Nasci em Lisboa, vivi lá até aos 9 anos, depois vim para Cabril com os meus pais e o meu irmão. A minha mãe nasceu aqui, a minha avó também, é parte desse lado materno. E então viemos para cá viver, fiquei aqui até aos 15 anos, fiz o 9º ano. E depois dos 15 anos fui para Braga estudar, 10º ano. Entretanto comecei a trabalhar também e desisti da escola e fiquei só a trabalhar. Depois os meus pais voltaram para Lisboa, para Torres Vedras, eu tinha 19 anos. O meu irmão já estava lá a trabalhar e a minha mãe decidiu também voltar para baixo, que ela sempre gostou mais de estar na cidade que aqui. E eu fui com eles, voltei à escola, voltei a estudar, fiz o 12º, fui para a universidade em Lisboa. Entretanto, voltei a trabalhar, sempre trabalhei e estudei em simultâneo, era assistente de produção no Chapitão e depois tive uma agência de produção de espetáculos também, animações, e pronto, e tive o meu filho e fiquei por lá até à separação. Na separação voltei para Torres Vedras, onde já estava a trabalhar num projeto de museologia, a estudar uma coleção de brinquedos no Museu Municipal. Entretanto veio a crise e a cultura levou um abanão tremendo e claro que os projetos culturais foram postos para último plano e aquele parou. Estávamos na fase de renovação de contrato e o contrato não foi renovado, então eu de repente tive que procurar a forma de dar a volta ao resultado. Estava sozinha com o meu filho e começar a pensar em alternativas, e a alternativa que me surgiu naquele momento foi vir para Norte. Vim para Norte e para Braga, já tinha vivido em Braga, tenho uma grande rede de apoio em Braga. Não podia vir para Cabril de imediato porque não há oferta de emprego, não é? Não tinha absolutamente nada para fazer, estaria aqui completamente isolada, então fui para Braga. Em Braga, mal procurei emprego, arranjei logo, apesar de não ser emprego na minha área de trabalho, mas era um emprego que me permitia ter a minha vida tranquila com o Afonso. Até que entrei em burnout, porque tinha um emprego comercial e aquilo era horrível e eu sofri imenso. Entrei em burnout, entrei em depressão e fui despedida, claro, um comercial tem que andar a trabalhar, não pode estar em casa. E coincidiu com as férias de verão, ou seja, o Afonsinho não tinha escola e viemos para Cabril, passámos o verão aqui em Cabril. Pronto, eu, na altura estava assim um bocado baralhada com tudo na vida. E comecei a vislumbrar algumas saídas. Eu, quando tinha 16 anos, fiz cursos de formação profissional de animadora de turismo rural e desenvolvimento sustentável. Depois, na formação académica, também foi a parte da cultura e do património, mesmo a questão do mestrado e até as minhas áreas de trabalho sempre ligadas a projetos culturais. E comecei a perceber que o que tínhamos aqui é um património imenso e completamente desvalorizado, completamente ao abandono. E de repente pensei assim, caramba, mas eu tenho uma herança muito boa. Não é? Bom, a minha vida, conforme foi melhorando o meu horizonte, também comecei a ver que não é nem tudo era negativo. E comecei a desenhar projetos, entretanto tive que voltar a Braga, para o Afonso voltar para a escola, no fim do verão. A Associação Comercial Industrial de Barcelos fez uma formação de empreendedorismo feminino e éramos 15 mulheres com projetos de empreendedorismo. E eu comecei, de certa forma, a brincar, tipo, aquilo aprende-se a ter um negócio, tipo, a pensar no potencial. Eu estava a pensar assim um bocado à distância, mas no início não era tipo, isto vai acontecer. Não era bem aquilo que eu pensava, porque também não tinha dinheiro para fazer acontecer, não é? Mas pronto, vamos ver, eu tinha aquela formação, era algum apoio. Havia um prémio no fim da Comissão de Igualdade do Género, havia um prémio de 5.000 euros, 5.000 e poucos euros, para apoiar o início de projetos. Pronto, o meu projeto foi ganhando muita consistência, eu também me fui entusiasmando. E pronto, e fui estruturando, fazendo plano de negócios, aquelas coisas todas. Entretanto, saí dali e apareceu uma oportunidade na Universidade do Minho, na Escola de Economia e de Gestão, como na altura da crise havia imensos licenciados desempregados e estava tudo caótico, então o governo decidiu lançar umas espécies de pós-graduações para os licenciados, que depois lhes permitia fazer estágios
curriculares e pronto, era uma forma de diminuir o número de desemprego em Portugal. E lá fui eu. Aquilo era assim, o auditório encheu para aí 3 vezes, eram montes de licenciados para 100 vagas, 2 turmas de 50. Eu pensei, nunca na vida. Mas pronto, estou aqui, o Centro de Emprego mandou-me ir, eu fui. Mas consegui, fiz, foi muito giro, continuei a consolidar e consegui que no meu grupo de trabalho se debruçassem sobre o meu projeto, que na altura até era um hostel, era recuperar esta casa para um hostel, mas pronto, depois o investimento era muito grande e do ponto de vista legal também era muito dispendioso. Eu pensei, pá, só o dinheiro que eu vou gastar em burocracia e eu faço outras coisas. E pronto, eu fui fazendo, depois ganhei outro prémio da EDP, um projeto com a Ipriente também, um prémio de mérito, também de 5.000 euros, e de repente não tinha dinheiro nenhum, já tinha 17.000 euros porque conseguia receber as prestações de desemprego para o projeto, mais 5.000 aqui, mais 5.000 ali, eu fiz. Dá para começar, vamos com calma, dá pelo menos 3 anos, eu tenho aqui uma estabilidade para começar a trabalhar. E vamos experimentar. Pronto, fiz a minha primeira etapa era há 4 anos. Eu tenho umas antigas instalações onde eu tinha crescido, como na adolescência. O meu pai foi um dos fundadores daquele espaço e que estava ao abandono. Mas pronto, que já me permitia ter os meus garranos, porque a identidade... Qual era o projeto? O projeto é isso, o projeto chamava-se Cabril Eco Rural. E a ideia era criar esta identidade rural, com base nos valores culturais, que são rurais, que são agrícolas e que são ligados à natureza, aos animais, também a toda esta vida, e oferecê-la aos turistas. Portanto, um projeto de ecoturismo e desenvolvimento sustentável. A ideia é que as pessoas viessem e tivessem experiência com os locais, que nas suas tarefas, no seu cotidiano normal, pudessem valorizar o seu trabalho, tendo esta mais-valia de poderem ganhar também ganhar dinheiro, porque o problema é que continuamos a ter uma agricultura de subsistência e algumas famílias, já têm empregos, porque temos o centro de saúde, temos a EDP, há meios de transporte que as pessoas têm carro que lhes permite sair para trabalhar, mas ainda não é muito, não é? E a agricultura está completamente desvalorizada e os jovens vão-se embora. Então a ideia também era criar essas dinâmicas e a valorização do património humano, através da recolha, da cultura, dos saberes, do património material. Pronto, só que eu estava assim, eu não sei, é assim, sei lá se eu vou aguentar. Quer dizer, isto não é fácil, a vida aqui também não é assim muito fácil. Eu percebia que tinha imenso trabalho. Na altura da aprovação do projeto no IFP, ligou-me uma senhora do Porto, que estava com o projeto na mão, para falar com a doutora Paula Oliveira, e eu estava a roçar mato, e a senhora disse, olha, temos aqui alguns problemas com a sua candidatura, porque a senhora não contemplou o valor das roças de mato, tem imensa área, e não contemplou o valor da manutenção do espaço na sua proposta. Eu disse, porque quem vai fazer isso sou eu. Aliás, estava a fazer aquilo. Eu tinha herdado uma motosserra e uma motorroçadora do meu pai que alguém roubou, ainda bem, porque aquilo era muito perigoso. Mas pronto, eu tinha que fazer, no início eu tive que fazer. Eu disse, não contemplei porque isso faz parte das minhas tarefas do meu trabalho. Senhora, alguma vez a senhora vai assim, venha cá, se faz favor, e veja, porque pronto, temos que saber fazer tudo. Tem que se aprender de tudo. Não dá para... Não dá, temos que nos desenrascar, temos que ir aprendendo, não temos os recursos que temos na cidade, às vezes nem as pessoas que estão à nossa volta também sabem, mas também desenrascam e pronto, e então o que torna dias muito pesados. No início eu tinha dores musculares horríveis, eu fui ao médico e o médico dizia, mas não tens os cavalos? Tenho. Então e quem é que toma conta dos cavalos? Sou eu. Disse, então claro, quem é que dá de comer aos cavalos? Não tens que pegar nos fartos de feno, tens que andar atrás. Depois eles fugiam. No filme no início era muito físico também, não é? Para quem não está preparado, isto é um ginásio a tempo inteiro. E muito exigente, os invernos muito rigorosos também, não é? Pronto, se bem que as casas têm conforto, mas
quando se adquire outros hábitos, entrar nesta realidade não é fácil. Nós temos 4 estações do ano e temos 4 estações do ano. E o verão e o inverno são bastante duros, porque nós passamos muito tempo de isolamento e quando chega o verão, de repente caem-nos montes de pessoas em cima. Não é nem aqui, também não temos massificação, só como temos o resto do tempo muito isolados, meia dúzia de pessoas à nossa volta, para mim já é uma multidão. Assim, são ritmos muito próprios, em que o primeiro ciclo completo das estações até o corpo se ir. Depois, eu no inverno praticamente não tinha nada para fazer, até começar com o linho também aparece para me ajudar a fazer alguma coisa no inverno. Quer dizer, lia, aproveito para pôr o projeto em dia, para pôr um bocado de ordem na casa, mas quer dizer, falta um bocado de trabalho manual, ou um bocado prático, porque não vou passar 4, 5 meses de inverno agarrada às leituras e ao computador e essas coisas. Mas pronto, foi-se tudo consolidando, que também a ideia era ir a questão da sustentabilidade, que era uma coisa que eu tinha começado a ouvir nos anos 90, e de repente estamos no século XXI e as pessoas continuam a falar de sustentabilidade como se fosse a primeira vez que nos lembramos disto tudo, e continuam a fazer os mesmos erros. E continua tudo na mesma. E disse, pronto, bora lá pôr as mãos na massa e tentar criar algum exemplo. O que acontece é que o mundo rural está muito ao abandono, e mesmo as pessoas que vivem, que habitam e que têm que lidar, isto entrando um bocado aqui na temática da relação com o parque, e são-lhes impostas umas séries de regras que não são explicadas. E quando se viveu aqui a vida toda e não se tem uma formação ou uma informação sobre o que são as coisas, isto é tipo o pai tirano. E ninguém quer um pai tirano, ou das duas uma, ou nós nos revoltamos contra o pai tirano e fazemos tudo mal, ou somos uns infelizes e uns pobres coitados. Bom, então eu via muito isso nos meus vizinhos. Quando eu fiz o meu primeiro projeto, os meus vizinhos diziam assim, mas tu foste pedir, que o Parque Nacional chumbou. Porque a primeira submissão tinha sido... Foi chumbada, sim, foi porque eu tenho que pedir autorização, era na quinta, e fiz o projeto todo e não sei o quê, e fui pedir autorização e eles se negaram. E os vizinhos diziam assim, tu primeiro pedes autorização, depois é que fazes. Nada, tu fazes, calas-te caladinho, se alguém te disser alguma coisa, pronto, logo se vê como é que resolves. Porquê? Porque lá está, porque é que eu vou pedir autorização ao pai para sair, mesmo que eu só vá tomar um café com os amigos, se o pai vai dizer que não. Eu vou tomar o café com os amigos, se o pai me apanhar, olha, logo resolve o problema. Pronto, mas é isto que acaba por acontecer. E é uma estupidez, porque nem o pai exerce a sua autoridade como deve ser, nem os filhos têm a educação que deveriam. Pronto. E então, no início, eu estava sempre a bater nisso, tive bastante tempo sempre a bater nisso. Pronto, eu não queria fazer igual aos outros, mesmo eu tive uma conversa com o arquiteto e disse, às vezes é o que me apetece, porque é revoltante. Mas eu não quero ser esse exemplo. O que é que eles alegavam nesse chumbo ou nessa não... Porque o plano de ordenamento não permite. Ou seja, o plano de ordenamento diz o que se pode fazer e o que não se pode fazer. E o que eu queria fazer no plano de ordenamento é considerado um empreendimento turístico. E o plano de ordenamento não permite um empreendimento turístico. Implicava a construção de casas. Sim, se bem que eu fundamentava sempre, era a ecoconstrução, com base nos valores culturais, com base na tradição, era criar um espaço que as pessoas pudessem viver, e o contributo que eu dava sempre, a questão da responsabilidade social, da educação ambiental, de um exemplo de boas práticas ambientais, pronto. Ou seja, também lendo o plano de ordenamento e indo de encontro àquilo que eles querem que aconteça, porque a Quinta está numa área de proteção complementar, uma área rural já, e o plano é diferente. Pronto, eu sabia que não era fácil. Mas como tinha todo aquele fundamento, achei que passasse, mas também não passou e está tudo bem. Mas pronto, revoltou-me um bocado porque me cortou-me bastante as pernas, e deixei aquilo ficar parado e fiquei tipo, olha, está bem, ok.
vou ver o que é que eu faço à minha vida e o que o tempo me dará as respostas que tiver que dar. Fiz sempre o meu trabalho, desde que estou cá faço atividades de educação ambiental voluntárias com os miúdos da escola. Portanto, a associação, é uma empresa. A empresa mantém, portanto, criou a empresa, mas sim. não tem essa dimensão da quinta, não. Não fiz, era um glamping na altura, pronto. Esta casa não estava restaurada, ela está restaurada há 2 anos. Portanto, porque eu comecei por ter uma empresa de animação turística, por ser agente de animação turística apenas, que era o que eu queria. Só que eu não podia prestar um serviço de animação turística sem pessoas, porque se não havia alojamento as pessoas não paravam aqui. As pessoas queriam, para ter pessoas, as pessoas tinham que vir e dormir e ficar e ter experiências. Isso. Então eu tinha que criar a alternativa de alojamento porque não havia mais nada. Agora já há opções e por acaso no outro dia até cheguei a essa conclusão que o negócio agora vai passar a ser aquilo que estava pensado no início, agora que eu tenho a casa e não sei. Mas pronto, está tudo bem, eu adapto-me. Mas pronto, houve esses entraves e eu fiquei ali. Depois do meu filho, o Afonso, o pai regressou, porque o pai vivia em Angola, e também com o regresso do pai e com os 12 anos do Afonso, o Afonso pediu para vir para Lisboa. Porque a Paula estava o ano inteiro aqui. Sim. Já não havia essas idas para Braga. Não, a partir dos 10 anos do Afonso. Sim. Ia para o Baixo Barroso, como foram os outros meninos. A partir dos 10 anos. Portanto, o Afonso ainda está aqui 2 anos. E quando ele foi embora, eu comecei, fazia aos 4 anos do projeto, ou 3, 4 anos, eu comecei a pensar se fazia sentido continuar aqui, não é? Porque a partir do momento em que o Afonso já não estava aqui, eu podia estar a trabalhar num sítio qualquer do mundo. E ele, em mesmo tempo que levava a chegar a Cabril, praticamente, não em qualquer sítio do mundo, mas pronto, num sítio qualquer. E cheguei a ponderar a emigrar, falei até com alguns amigos, porque era muito difícil financeiramente, as coisas estavam a ficar apertadas também, com a ida do Afonso e o aumento das despesas e tal. Mas pronto, resisti e disse, não, agora o pior já passou e agora vou continuar aqui e dei continuidade. Depois a primeira fase do projeto estava a chegar ao fim, portanto eu tinha que projetar e pronto, e surge a reconstrução desta casa com o alojamento em cima. A parte de baixo supostamente era para eu viver, mas entretanto isto precisa de um ateliê, porque o linho começou por ser uma dimensão de experiência de turismo criativo, ou seja, supostamente era tudo assim um bocado etnográfico. E cheguei a um ponto que tinha matéria-prima na mão, não é? Porque semeei, porque fazia aquilo tudo e comecei a ter linho na mão. E pronto, e disse, olha, então agora o que é que eu vou fazer ao linho? Então agora vou tecer, vou fazer coisas, vou para o inverno, fiar, vou aproveitar, não vou deitar isto fora. Vou aproveitar e pronto, e de repente este ano recebi uma carta de artesã. Que é certificada. Tu. E é a Paula então que produz cultiva o linho e os outros produtos? E o Brel. O Brel fiz o ano passado, a primeira vez. Tudo com matéria-prima aqui ou produzida por si, cultivada por si? O caso do linho, sim, o linho é todo o processo da sementeira até ao tear. A lã só tenho ovelhas desde dezembro do ano passado. Portanto, a tosquia deste ano ainda tenho a lã para trabalhar. Já tenho aqui alguma das minhas ovelhas. Mas tinha lã de outra senhora, uma vizinha, porque uma vizinha tem um rebanho muito grande em Fafião e a senhora estava a pagar os tosqueadores. E eu precisava de lã. Então eu disse, Dona Joaquina, vamos arranjar uma atividade, eu trago os meus amigos, nós tosqueamos as ovelhas e eu fico com a lã. Ai, que minha santa, que sorte a minha. Pronto, sim, então eu vou ajudá-la, vou ajudar a senhora na tosquia e ela dá-me lá. Eu não quero a lã toda, pronto, porque depois comecei a perceber a qualidade da lã, também o facto de ter as minhas ovelhas também tem a ver com isso, porque consigo... A lã é como a pele,
depende do tratamento do que ingerimos também, das coisas. Então já estou assim um bocadinho mais seletiva, já não uso tanto a lã da Dona Joaquina, mas uso outras também que me dão e faço tudo. E como é que foi saber? Já sabia como é que estas coisas se faziam? Os processos? Ou... Essa foi a parte mais gira. A parte de investigação, de descobrir, de andar para ir para as aldeias. Essa é a parte mais fixe. Ainda havia gente que... Ainda há, em bom tempo, que eu cheguei à beira deles, porque se fosse agora depois na Covid. E aliás, há muitas pessoas que eu não visito por causa de serem pessoas realmente idosas e porque tinha muita proximidade. Por exemplo, no caso do Borel, eu fiquei 3 dias em casa de uns senhores a comer com eles, a fiar à noite com a senhora, porque durante o dia tecer e ela fazia a vida dela e acompanhava-me, era a minha mestra, a dizer-me: não faça assim, isso está mal feito. Eu pus um bocado de lã branca e disse: está mal feito, que é só lã escura que eles usam, mas eu queria perceber que já que estava a experimentar, experimentava tudo, não é? E ela: não faça assim, tem que ser lã escura. E sim, foi muito bom, as pessoas são muito generosas e estavam muito... eu fiz um filme do Pisão também e fiz algumas atividades, fiz serões com eles, serões à tarde, e algumas atividades nesses sítios onde andei, nessas aldeias com eles. Mas eles diz... Essas pessoas mais velhas, sobretudo senhoras. Envolvia outras pessoas enquanto atividade da sua empresa? Ou... Sim, na atividade da empresa, abertas. Fiz algumas dinâmicas nos polos do Ecomuseu de Monte Alegre, que tive a ajuda do Ecomuseu para fazer isso. Então, fiz animações, no fundo, não é? Criei umas dinâmicas nos ecomuseus, e onde recolhia a informação das senhoras e elas também partilhavam, em simultâneo partilhávamos com outras pessoas que queriam vir ao território e que queriam aprender. E eram participadas? Eram muitos. Pessoas interessadas? Sim, muitos. E era só como curiosidade ou acha que algumas dessas pessoas depois levaram esse conhecimento para implementar? Algumas pessoas vieram pessoas no caso do Pisão, veio uma investigadora de Lisboa, porque estava a fazer um trabalho sobre uma pós-graduação sobre o Borel, e veio uma rapariga de Bragança que também trabalha às lãs e veio ver como é que era o processo do Pisão, porque eu descobri... É diferente de outros sítios, pergunto. É sim, também há diferenças, porque o próprio engenho, pelo que eu percebi, porque agora também saí deste universo daqui e fui pesquisar, e amanhã vou estar fora também exatamente por isso, mas havia, tal como o linho, a lã, o Borel, era feito no país todo. Havia pisões, eu li isto ontem, havia pisões em Itália, que era uma coisa dos romanos. Eram os tecidos de montanha, este é um tecido bastante quente, não é, impermeável. Havia pisões em todo lado, então com a industrialização foi tudo ao ar, deixaram de fazer, porque estas técnicas, por exemplo, mesmo com o linho, a primeira vez que eu perguntei acerca do linho, a senhora ficou assim a olhar para mim e disse: o que é que você quer saber do linho? Isso dá muito trabalho. E ficou assim, tipo, esta é louca, porque eu chegava sempre também. E é uma senhora que eu compro feno para os animais há muito tempo. E então chegava assim: bora carregar o feno, toda a gente a ajudar a carregar o feno. E então, quando comecei assim a perguntar, eu nem sabia que a senhora sabia tanto. E ela: nós fazíamos em casa, tínhamos muito e tal coisa. Depois disse-me 2 ou 3 termos, tipo o sarilho, assim, o baganho e tal, que eu... O que é isto? Nunca ouvi falar disto. E é realmente muito, muito lindo, traz muita informação. Depois, com o tempo, vamos falando disso: Maria, vamos semear linho, temos que semear linho, doutora Maria. Vamos semear linho, eu vou arranjar semente e vai-me ajudar e vai-me ensinar, e eu quero semear linho, não sei. E depois, como é que vai? Depois o Maria dizia: e de semear o linho, quem é que o vai malhar? Nem maço tem, quem é que o vai amassar? Depois a doutora Maria dizia: o Manel vai-me fazer, que é o marido, o Manel vai-me fazer um maço.
Porque as ferramentas eram todas caseiras, não é? Tipo assim, não é? Eu vou fazer bricolagem, vou ali ao Leroy e compro os utensílios, nada disso. Isto é tudo em madeira feito pelos homens, que eram os homens que faziam. E para as mulheres trabalharem, que sempre foram escritos. Pronto, e fez, o Sr. Manuel fez um grande trabalho. E lá começámos a primeira sementeira, fiz um evento grande lá no abrigo, as senhoras vieram semear, vieram pessoas da Régua, fizemos assim um almoço e a sementeira e foi muito giro também com crianças e casais com crianças e foi muito engraçado. Bom, depois o cenário da pandemia mudou um bocadinho porque mais tarde, no verão, com essa colheita, ainda fiz a espadelada na eira, que é quando se fazem os trabalhos mais duros do linho, no verão. E pronto, depois a pandemia alterou completamente as coisas, mas consegui fazer uma oficina online de linho, um curso, fiz o processo todo online, pronto. E vamos ver agora, estou virada aqui para os meus tecidos. Vou tecer mais este ano, vou fazer mais tecidos. Comecei um curso de costura. Qual é o objetivo? O objetivo é dar a experiência da vida rural, do dia-a-dia, do cotidiano, do que é que... recorrendo a práticas ancestrais, sim, ao dia-a-dia, como é, no fundo, a vida agrícola, não é? Ou a vida no mundo rural, e depois também depende das estações do ano, do que é que podemos fazer, mas pensando que temos os animais que temos que cuidar, portanto temos que fazer algum pastoreio, temos que cuidar da terra. É a Paula também que faz isso, do pastoreio dos animais? Eu não consigo ser pastora. Não tenho Como dinâmica. Tenho. Tipo, Não, mas os meus não vão para o monte, os meus estão no campo, na quinta, e vamos dando de comer. Não, pastora, eu vou com os outros, mas assim, se calhar se tivesse que fiar tinha que levar muitas coisas. Também não dá para ler, porque depois os bichos mexem-se. Tentei uma vez, não tenho nervos para isso, não consigo entrar nesse modo. É muito zen. Ser pastor, é verdade, porque eles têm os pastores são impressionantes. Eles, imagina, saem daqui, levam os animais sobem um monte, eles conseguem despreocupar-se dos animais. Imagina, sem cabras. Eu queria entrar em stress, deixava de ver as cabras, não conseguia contar 100 cabras a vida toda, não é? Passava o tempo a comprar, depois a contar. Então eles depois dão a volta e os animais vão ter, e eles não se preocupam com isso. Depois eles vêm aqui ter. Dormem uma cesta, se tiver bom tempo. E é um estado de espírito, eu acho que é um estado de espírito. Eu ainda não estou nesse registro. Mas pronto, mas acompanhamos um pastor que tem cabras, acompanhamos as vezeiras. No verão os animais, as vacas sobem para a serra e vivem lá de maio a setembro. Nós fazemos também esse percurso da vezeira. Tem as atividades na quinta, as atividades com a terra, em função, quer seja do processo do linho, quer seja outros cultivos, e a possibilidade de tirar os alimentos da horta e desconfeccionarmos e tornarmos as coisas. O lema é Life can be simple. Assim, mesmo a coisa o mais terra a terra possível, descomplicar, tentar entrar no ritmo rural sem a preocupação. Há uma coisa que acontece muito, que é as pessoas perguntarem-me as horas. Eu disse, mas porquê é que eu tenho que saber as horas? Porquê é que toda a gente parte do princípio que eu tenho que saber as horas? Vamos ver, temos fome, ok, temos que pensar, vamos comer por volta do meio-dia, 1 da tarde, então temos que ter alguém que se preocupe com isso. Ou nós próprios temos que organizar a nossa manhã. O que é que temos que fazer de manhã? Cuidar dos animais e preparar o almoço. Pronto, sem stress, sem correria. E depende, se vamos para a montanha, se vamos fazer a caminhada, se vamos descobrir alguns percursos, se vamos fazer alguma observação de alguns animais. Faz isso tudo, as caminhadas? Sim, também faço, sim. Guia. Sim, eu sou guia. Com outras pessoas para essas A ideia é essa, a ideia é que exista cada vez mais procura para cada vez mais haver outros que o façam.
Pronto. Porque eu não posso nem quero fazer tudo sozinha, não quero mesmo. E então, às vezes, neste momento, ainda consigo ir fazendo mais ou menos tudo, mas também não sei, porque, por exemplo, se eu tiver um grupo que quer fazer o pastor por um dia, eu já não posso disponibilizar outra atividade, por exemplo, do linho ou de outra caminhada, não é? Porque não tenho ninguém que o faça. Essa também é uma dificuldade, encontrar mão de obra. Há uma grande resistência da parte das pessoas em receberem outras pessoas. Há uma grande resistência das pessoas em aceitarem que outras pessoas façam alguma coisa. Porque há um acomodar... Iniciativas, sim, que tenham iniciativa. Há um acomodar... Isso foi assim desde sempre. Eu, por exemplo, o projeto Trote Jerez, que foi um projeto com o qual eu cresci, com o qual eu comecei estas formações, era um projeto há 35 anos. Exatamente, tinha 10 anos. E eu lembro-me o meu filho tinha acabado de nascer, portanto, há 17 anos atrás, o grande mentor desse projeto se ir embora para Moçambique, e eu ter vindo aqui, foi no inverno, portanto, o meu filho nasceu em agosto, isto deve ter sido, ele tinha 4, 5 meses, e estávamos a ter essa conversa, e ele dizia, não, eu vou-me embora. Ele era médico, e é médico, e ia para Moçambique dizer, eu vou-me embora, eu não consigo mais esta gente, porque estás a vida toda a fazer coisas para eles, também, para melhorar, e as pessoas não reconhecem isso, e estão sempre a exercer a força contrária. Então, nós temos que ser realmente muito resilientes e muito persistentes nas nossas convicções, porque estão sempre a sabotar, não é? Mas acha que é por ser gente de fora, apesar de tudo? É por ser seja quem for, porque eu não sou de fora e senti o mesmo. A minha mais-valia era que eu conheço as pessoas desde sempre, desde que me lembro de ser pessoa. E eles também me conhecem. E como eu estudei aqui, e pronto, tenho imensos amigos, e como conheciam a minha avó e o meu pai, por exemplo, a mim deram-me o burro porque o senhor conhecia o meu pai e gostava muito do meu pai, e eu nem sabia quem era o homem. E, portanto, há coisas boas e coisas más, não é? Nós temos é que saber resistir a isso. Agora, quando isto põe em causa a nossa vida pessoal, a nossa vida financeira, a vida dos nossos filhos, torna-se tudo muito mais complicado. Não é? Porque imagino que se tem um arcabouço financeiro ou um suporte que permite ser independente, que não está dependente de agradar a ninguém, não é? Tem essa autonomia. Agora, quando precisa muito de fazer o lobby, porque é mesmo assim, é um negócio, não é? E não consegue ter essa independência das pessoas, tem que ser muito teimoso. Muito teimoso. Há dias eu encontrei um engenheiro com quem eu fiz depois um projeto aqui há uns anos de hidroponia, que queria fazer hidroponia porque os cavalos eram caríssimos e eu tinha que arranjar uma solução de os alimentar sem os vender, porque eu não consigo vender animais. E então meti-me nesse projeto de hidroponia, não sei o quê, no outro dia encontrei o engenheiro, ele disse, ainda está por cabril, e eu disse, boa, ser engenheiro, é preciso mesmo aguentar a coisa, não é? Sabe como é que é? Porque não... Faz falta recursos, faz falta realmente haver um encontro de interesses verdadeiro com as instituições públicas, com o Estado, com a autarquia, com as juntas de freguesia. Pronto, eu tenho muito esse suporte da junta de freguesia. Eu fiz também um projeto para o Baldio e fiz parte do Baldio nos 2 primeiros anos que estive cá, depois tive que sair porque tinha imenso trabalho, não podia dedicar-me àquilo. E fiz uma recuperação de uma tradição com eles também, para o Baldio, as carrechadas, porque também conhecer as pessoas e por as pessoas me conhecerem, porque senão há uma grande desconfiança, as pessoas não percebem, e houve quem me dissesse isso, a minha mãe mesmo, a minha mãe só há uns tempos é que começa a aceitar um bocado a coisa, porque não entendem porque é que alguém que se forma, que tem uma vida na cidade, que tem um gabinete, que é doutor, não sei o quê, aquelas coisas, vem para aqui, não é? É como se fosse um infortúnio de vida. Porque não há valorização do património humano, que é o principal, acho eu. Somos riquíssimos do ponto de vista cultural, do ponto de vista natural e do ponto de vista humano mais ainda. Porque eu vejo esta recolha que eu fiz com as pessoas,
é tanta coisa, é tanta informação que se perde. Vai-se perder, não é? Se não se registar, Sim, se não se se não se, alimentar. não é? exato, se não se Passar. registar, é isso. Se não fizermos esse levantamento. E depois o que é que vem já daí? Por exemplo, eu descobri que aqui estes campos, as casas tinham campos próprios para o linho. O rio tinha lugares no rio que eram os poços para aquelas famílias. Portanto, eu imagino que seria este rio há 50 anos atrás. A vida pronto, eu acho que é interessante. Porque é a história da humanidade. E se calhar faz sentido sabermos de onde vimos, para percebermos um bocadinho para onde é que vamos, não é? Nem que seja por isso. Mas não sei, não é fácil, é preciso. E depois é assim: no outro dia estive a fazer pediram-me para fazer um mapa das minhas atividades. Eu fiz mensal, tipo. E comecei assim em janeiro: o que é que eu faço em janeiro? Eu não fiz assim: fogo, como é que eu faço isto tudo? Mas eu não faço tudo ao mesmo tempo, obviamente, não é? Eu estava aqui a fazer uma entrevista para a revista Ivaz hoje, não consegui estar lá no Vidoeiro, não é? Pronto, devia ter feito as duas coisas, não consegui, pronto, tudo bem. Mas eu não sou guia sempre, eu tenho que fazer opções. Eu sei que aquele dia, por exemplo, agora no dia 23 de novembro, eu tenho o dia da floresta autóctone com os meninos na escola e nós vamos fazer esse dia. E, portanto, aquele dia eu não posso ser guia, eu não posso receber hóspedes eventualmente, porque é fazer check-in e é rápido, mas não tiro a minha agenda para mais nada, não é? E organizo o meu tempo. Mas pronto, eu tenho que me preocupar em ganhar dinheiro. Não é? Porque só assim é que eu vou crescendo, porque esta casa foi possível de fazer porque o projeto foi ganhando sustentabilidade e eu fui tendo budget para investir nela, e agora é que ela está a render, eu quero investir na quinta e quero, e as pessoas já perceberam que é possível, só que também é do tipo, deixa lá ir à frente para ver como é que é, pronto. E não valorizam muito o conhecimento, a aprendizagem que elas têm e que elas podem vir a ter. Saber que acontecia quando eu comecei o projeto, eu tinha que limpar os matos e havia coisas mais difíceis e eu pedi a um senhor que fosse roçar o mato. Eu estava lá na cavalariça, no abrigo, a trabalhar no computador, e ele andava a limpar o mato e a dizer: mas tu vais ficar sentado aí o dia todo? Não fazes nada? Eu assim, primeiro ele acha que eu não estou a fazer nada, depois fala comigo como se você está sentado a ver tudo, eu estou a pagar, mas já nem é por aí. Mas as pessoas não acham que eu não faço nada, acham que não. São devaneios. Sim, pronto, já me chamaram excêntrica. Pois é isso. Excentricidade. Não, sim, a primeira, quando me disse, eu disse, a sério? Depois eu fiquei ali com aquilo. Mas eu acho que não sou, assim, tenho muitas áreas, disperso-me um bocado, mas ainda bem, porque a questão também é essa, é que, por exemplo, eu não posso dedicar só ao linho, porque eu consigo ter agora uma vida equilibrada, porque trabalho imenso no verão, porque é quando dá dinheiro, eu não quero desde o início que eu digo, o agosto quer tirar férias, não é o turista que aprecia realmente a natureza. Mas pronto, há pessoas que continuam a ter que ter férias em agosto porque têm os filhos. E os filhos não têm escola, e essas coisas eu compreendo, também já me aconteceu na vida. Mas não é a pessoa que vem pela experiência, não é? A pessoa que vem no inverno ou que vem fora do verão. O que eu acho que é comum a todos é o gosto pela natureza e pelas coisas simples. Pela natureza mesmo, pelo estado natural das coisas. E quando digo natureza não é só o ambiente, mas também o ser humano e a vida no seu geral. E depois há diferentes tipos. Há pessoas que vêm para caminhar, vêm para fazer caminhadas. No verão, há os que vêm para as cascatas e para os lagos. Há o turista do outono e inverno, é um turista mais cultural, que vem para a experiência cultural, pela aprendizagem, pela gastronomia também, pela experiência de ir à quinta, de estar com os animais, de poder repousar, poder ter um tempo para ler o seu livro, para relaxar.
As famílias também, que querem, aí as famílias variam um pouco, há as famílias que querem que as crianças tenham o contacto com a vida rural e com os animais e com o campo, ou outros que já vêm para a aventura e para a montanha e os passeios na serra. Mas, acima de tudo, eu acho que é uma pessoa que tem uma sensibilidade pela cultura e aprecia modos de vida diferentes e respeita, por exemplo, nas experiências do pastor por um dia, a maior parte são americanos. O meu público era 90% estrangeiro, 10% português, até a pandemia e até março de 2020, não é? E depois, na altura, a dificuldade que eu tinha é como é que eu comunico com essas pessoas que estão do outro lado do mundo. Então eu vou fazer marketing digital, eu vou aprender marketing digital e vou dizer ao mundo: eu estou aqui. Pronto, e estava a correr muito bem, até que veio a pandemia, as pessoas não podem viajar. E eu, e agora é que eu vou, desta vez é que eu patino. Mas pronto, fiz o inverso, pronto. Fiz a oficina do Linho online, pronto, consegui ali ganhar algum dinheiro, tirar alguma margem, controlar um bocado os custos, já prever um ano de crise, portanto, vamos estruturar isto para daqui a 6 meses poder ganhar algum. Não. E que foi bom, o verão foi muito bom, acabou por ser o melhor ano da minha vida. Foi. E foi. Da minha vida de projeto. Foi, porque depois eu passei a ter 90% de portuguesas e os 10% só vieram depois em dezembro, só vieram no fim do ano, dos estrangeiros. Aliás, este ano é que estão a vir mais os estrangeiros. Este ano. Porque era aquele cliente. Mas eu tive que baixar os preços, porque os portugueses não conseguem pagar. Pronto, é assim. Sabemos que o bem-estar não é uma coisa, ainda há bocado estava a dizer isto, o bem-estar não é uma coisa que entra na nossa agenda. Não é? Nós temos o trabalho, temos os miúdos, temos a casa, temos os pais, que no caso de serem já pessoas que temos tudo, e sobrar tempo, vamos relaxar um bocado. Não é? Até que chegamos a um ponto em que estamos doentes. E depois pensa, e agora toma, porque foi como aconteceu também, não é? E agora toma, agora ficas em burnout, ficas aí 3 meses de estado vegetativo até te recuperares da vida. Então não é muito mais inteligente nós temos uma vida onde o bem-estar faça parte da nossa agenda? Eu criei uma coisa que é o põe-te a andar pela tua saúde. Que é, tipo, o põe-te a andar pela tua saúde é tipo, também larga-me da mão, não me chateies, mas por outro lado também põe-te a andar porque é bom para ti e faz-te bem à saúde, não é? Tipo, põe-te a andar daí onde estás, anda, mas é daí e vamos dar uma caminhada, porque são coisas tão simples que nós não as valorizamos. As coisas boas não é assim nada, ai, não tenho dinheiro, ai, não sei o quê. Não, há muita coisa que nós podemos fazer com muito pouco. E que se calhar se priorizarmos na nossa agenda, nós até temos os recursos para o fazer. Mas pronto, se não o valorizamos, não é? Como é que o podemos meter na agenda? Os portugueses não ganham assim tanto para isso, não é? E já o estrangeiro viaja por isso. Eu tive um australiano já 2 vezes aqui. E eu pensei assim, como é que alguém vai da Austrália para Portugal e vai 2 vezes ao mesmo sítio? No ano em que eu estava a questionar se continuaria o projeto ou não, depois do Afonso ir embora, eu recebia voluntários na quinta. Aliás, recebi desde o início os UFAs. E veio gente de todo o lado. Então havia um casal da Tasmânia. Eles eram demais. Eles fizeram um monte de coisas. São muito fixes. E ela dizia, tu não vais embora, tu não vais nada embora, tu tens montes de coisas para fazer aqui, tu tens de ficar aqui, tu fazes falta aqui, isto é espetacular, o sítio é ótimo. Como é que alguém vem da Tasmânia e me diz que isto é ótimo? Porque para ótimo é, para nós não é, é sempre aquela cena do exótico, para mim é Tasmânia, não é Cabril. Como o meu público-alvo é o ecoturista, todos esses selos, todas essas garantias são boas, porque há pessoas que procuram mesmo os parques nacionais e as reservas para visitarem. Então, para mim, nesse ponto,
é uma mais-valia. Agora, e assim, eu não sei nada sobre a reserva da biosfera, voltamos ao mesmo. Ninguém entra no território, e eu até sou uma pessoa que me vou informando, mais ou menos, mas ninguém explica. Ninguém explica aos agentes, às pessoas que estão no local, o que implicação é que isso vai ter nas suas vidas. Assim, em relação ao Parque Nacional, eu conheço bem o plano de ordenamento, porque eu tenho que estudar de vez em quando quer fazer alguma coisa lá vou eu ao plano de ordenamento, e entendo a importância daquela regulação, mas ao mesmo tempo, para quem vive aqui o ano todo e assiste às coisas, é anedótico. Isso é gravíssimo, porque não é posto em prática, não é? E não há respeito por aquele plano, na verdade. Não, pronto, era a conversa que já tivemos antes. Agora, a mim dói-me muito ver muito património a ser destruído. Quando diz património, refere-se a natural? Sim, cultural? natural, cultural, humano. Não, às vezes há coisas que acontecem que parece que as pessoas estão a ser empurradas para fora. É assim, eu sei que é um grande desafio para a gestão para o ICNF gerir um território, um parque nacional com pessoas. Eu sei que é um desafio enorme. Sei que tem poucos recursos, mas faz sentido criar estas regras quando não se cumprem e estar a castrar projetos que querem fazer mais e que não lhes é permitido porque o plano de ordenamento não permite, ok, mas depois as coisas existem na realidade e são edificações, quer dizer, os edifícios basta ir à rua e vê-los, não é tipo, eu não estou a pintar a minha casa de amarelo por dentro, estou a construir por lá fora, na rua, não sei, há coisas que a educação ambiental, a sensibilização ambiental, a importância, as pessoas deixaram de saber comportar-se em relação à terra. Eu vejo lixo por todo lado. Lixo da agricultura, da atividade agrícola. Eu também recebo subsídios, os meus animais também recebem subsídios e eu não gostava absolutamente nada se me dissesse assim, olha, Paula, nós damos este subsídio, mas a Paula tem obrigações. Eu não preciso que me digam porque eu já o faço, porque tenho uma consciência cívica, mas tenho porque tenho, pronto, porque sou assim, mas há muitas pessoas que não têm essa informação. É que não têm sequer informação, não têm esse zelo, não têm esse cuidado. Então, nós vamos assistir a plásticos completamente. Acha que o parque ou essas entidades deviam envolver mais e formar? Sim, estar presente. E valorizar as pessoas, porque se as pessoas fossem chamadas para a conversa, isto está a acontecer. Há uma coisa muito interessante que está a acontecer neste momento com esta direção do parque, que eu acho extraordinário, com a arquiteta a Sandra Sarmento, e nota-se ali uma sensibilidade diferente. Oxalá isto não venha mudar agora com este cenário político. Mas até aqui as pessoas não são chamadas para a conversa. E elas são importantíssimas, porque elas estão no terreno. Por exemplo, a questão dos incêndios, que felizmente também já foi controlada. As pessoas não entendiam o mal que estavam a fazer. Porque antigamente faziam-se queimadas, os antigos. Mas eles tinham um know-how, sabiam quando fazer, como fazer. Eles não queriam destruir Eles eram os grandes conservadores da natureza, eram a geração da minha avó e dos meus bisavós. Claro que havia sempre um ou outro malandro que fazia disparates, mas as pessoas dependiam da terra e para sobreviver. Então acha que essas práticas mais antigas eram mais sustentáveis? Eram. Eles sabiam quando deviam fazer queimadas, eles faziam. Agora, uma queimada não é um incêndio florestal. O que é que nós estamos a observar? Onde houve grandes incêndios florestais, só nascem giestas. Os animais não comem giestas. E onde está a giesta não nasce mais nada. Porque a gesta, a semente resiste a altas temperaturas. E mantém esse trabalho, eu vou fazendo nas escolas, mesmo recolha de lixo, e os miúdos
já têm outra sensibilidade, só que cria aqui um conflito, porque eles têm que dizer aos pais para não o fazerem e nem sempre é fácil. Eu, sinceramente, acho que os apoios devem ser dados, têm que continuar a ser dados, porque é importante, porque se não houver apoios, subsídios, então é que não há práticas nenhumas, mas tem que haver condições, tem que haver contributos. Ou seja, ok, tens este subsídio, mas tem que haver fiscalização, não há, tipo, eu vou à volta das explorações agrícolas há muito lixo. Isso faz-me confusão. Faz-me confusão porque estão a sujar o planeta e estamos dentro do Parque Nacional. Isto não pode ser assim. Como é que tem uma fossa no rio? Pronto, e depois o que é que acontece? Acontece que o mau exemplo é repetido. E nós estávamos a assistir aqui a uma coisa que era o pequeno delinquente que começa a ser o grande delinquente. É verdade. A pessoa... São miúdos, fazem disparates. Pronto, olha, fez um disparate. Não é penalizado por aquele disparate. A seguir o disparate vai ser maior. Porque ele vai se tornar o rei dos disparates e um grande habilidoso no que toca a essas coisas. Não é? Então, não há punição que tem de haver. Que tem de haver, não é? Tem de haver... Opa, é cidadania, mas estas coisas também se aprendem na escola e a escola podia fazer um papel completamente diferente. Tudo. O ensino, os miúdos são... se tiverem as ferramentas certas, eles desenrascam-se imenso. Eles são miúdos que estão habituados à montanha e estão habituados aí e podiam ter outros estímulos que os ensinassem a valorizar, a serem guias também, a serem os cuidadores. Nós, no ano passado, eu fiz com eles uma floresta em que eles são os cuidadores, os vigilantes, e aquele espaço é deles, então temos que fazer atividades lá e eles é que cuidam. E fazia falta que estas coisas, que as pessoas aparecessem nas escolas, não é? A entidade de reserva da biosfera podia ser uma promotora dessa, ou uma catalisadora? Claro que sim. Claro que sim. Qualquer entidade, a Cabril Eco Rural é, e não sou nada, sou eu. A Cabril Eco Rural é uma marca, a minha empresa é o meu unipessoal. E o meu unipessoal, disparate, eu sou empresária individual, ainda nem unipessoal sou. Mas agora, por exemplo, com estas atividades que eu faço com os miúdos, já veio outra pessoa que deu uma sugestão para fazermos um charco na floresta, então vamos já e é tudo voluntariado. Eu peço apoio à Junta de Freguesia, à autarquia, aos baldios, o ICNF também, sempre que eu peço, e eu sei que eles também têm necessidade de ter pessoas no território que façam, mas têm que desburocratizar uma série de coisas. Todos esses processos são muito Sim. burocráticos, é isso? Não, às vezes são... A proximidade também nos permite isto, não é? Tem coisas muito boas, porque como nos conhecemos uns aos outros, também trabalhar era importante, era que se fossem criados grupos de trabalho de pessoas que envolvessem realmente as várias gerações, que fosse transversal às várias gerações, que é pronto, também isso não foi cortado com a pandemia, porque os miúdos iam ao lar de idosos, eu fiz um agosto com os miúdos no lar de idosos, eu fiz com a escola, e os miúdos estavam a descascar castanhas para os idosos, e ninguém lhes pediu nada, foram as próprias crianças que perceberam que os idosos não conseguiam descascar. Isto é muito. Porque já falamos aqui em valores importantes de respeito, de solidariedade, de empatia, uma série. Quando estamos a entrar numa sociedade em que, quando eu vim para cá, as primeiras atividades, os miúdos não sabiam quais eram as profissões ligadas à floresta. Como é possível? Filhos de vigilantes da natureza, de sapadores florestais, não sabem que o medronheiro dá medronho, que o hervedeiro dá medronho, que o castanheiro dá bolota. Porquê? Porque as gerações deixaram de estar juntas. Os avós já não estão com os netos. Eu aprendi, na minha geração, eu aprendi as coisas porque andava com a minha avó no campo, não é? Andávamos sempre, os avós eram os nossos cuidadores. E tudo isso está subvertido. Esta coisa do mundo moderno, do mundo urbano e o mundo rural está completamente subvertido. E a mensagem não passa. Não, é isso, não passa e deixa-se... Não sei, eu acho que estas diferenças
culturais são muito importantes de se manterem, não é? Pelo menos termos noção delas. Bom, a grande transformação no meu caso, tem a ver mesmo com as condições de habitação, não é? Há uma grande diferença do final dos anos 80, dos anos 90 para as casas de hoje. O acesso à informação também, a facilidade com que entramos e saímos. Eu também já sou independente, não é? Já não dependo dos meus pais para me levarem lá nenhum. Mas, isso, por outro lado, há coisas que se mantêm. Se calhar eu acho que o facto de eu ter voltado e de valorizar estas coisas foi também porque me foram dadas a conhecer quando era miúda, e nunca teve nos meus planos de vida, nunca eu pensei que alguma vez faria isto, que de certa forma eu já estava envolvida culturalmente neste meio, mas não, eu ia e estava na cidade e depois vinha, tinha os amigos, banhos de rio e não sei o quê, mas não era o meu dia-a-dia, o meu cotidiano, pronto. A Cabril tem mais valias, é assim, por exemplo, coisas como, que é muito engraçado, nós temos uma padaria, pastelaria, aqui a 1 minuto de casa, que é ótimo, porque eles são mesmo bons pasteleiros e muito bons padeiros, então a qualquer altura do dia nós podemos ir comprar pão. Quando eu era miúda, a padeira deixava tipo aquela média de 6 pães, 8 pães, não me lembro quanto é que era, mas se faltasse, comêssemos tudo, já não tínhamos. Pronto. E agora podemos ir às 7 da manhã, às 6 da manhã já temos o pão para ir buscar. Isso, por um lado, é bom. Depois temos a cabeleireira 2 vezes por semana. É verdade, no início tem que se pôr o papelinho no frigorífico, é para a gente saber. A cabeleireira vem à segunda e à sexta. Temos um médico 3 vezes por semana, acho que agora são 3 vezes, que é o meu médico desde os 10 anos de idade. Já era da minha avó e chegou a ser do meu filho também apanhou o Afonso. E, portanto, sabe assim o histórico, já sabe o ADN de cada família. E temos a ginástica agora não, há 1 ano já que temos tem 8 meses. A ginástica, temos farmácia ao domicílio, se for preciso, ou telefones para a farmácia, eles mandam-nos os medicamentos. A luz raramente falha, a televisão e a internet às vezes ainda falham, ainda é assim um bocado, tive muitos tempos sem internet. Isso ainda está assim um bocado limitado, a mim condiciona-me um bocado a rede, não posso fazer experiências online porque não tenho capacidade suficiente, mas de resto as pessoas continuam muito resistentes à mudança. Acho que continuamos com uma autoestima muito baixa. Essa valorização, eu acho que as pessoas aceitaram um bocadinho a minha entrada no terreno nesta questão do linho, da lã e do centeio com o projeto com os baldios, pela valorização que lhes foi dada também, por os chamar para o centro da ação, porque mas não é nada de extraordinário, é o que tem que ser, porque eles é que são os conhecedores, não é? Eles é que sabem da arte, eles é que sabem dos processos todos, só que ninguém os valoriza por isso. E como a agricultura é uma coisa que suja muito e as pessoas estão a trabalhar no campo andam bastante sujas e às vezes a cheirar a suor, a maior parte das vezes, não é? São desprezadas, desvalorizadas, e eu aprendi uma coisa, não é como eu, é muito alegre, que nunca tinha ouvido, que é: quantas vezes é que nós precisamos de um arquiteto na vida? Quantas vezes é que nós precisamos de um advogado, de um médico? E quantas vezes é que nós precisamos do agricultor? Várias vezes ao dia, não é? E é o desgraçado do agricultor o que é menos valorizado. E isto é muito importante e passa um bocadinho por aí. E o projeto Cabril Eco Rural é mesmo sobre esta questão da natureza ambiental, sim, mas da natureza humana, este valor humano, este património que nós esquecemos. O projeto Carrejadas é o cultivo do centeio em alta montanha. Em alta montanha há os corrais, não sei se vocês já viram, aqueles terrenos.
E aquilo antes era tudo semeado de centeio. As famílias trabalhavam, iam com os animais, com as sementes tudo às costas para ir acima para fazer. E essa prática implica imenso conhecimento e muita interajuda entre as pessoas. Aquilo ficando abandonado, os muros caem, o verde, o coelho deixa de existir porque não tem alimento, a perdiz deixa de ter sítio para nidificar porque não tem o centeio. Portanto, não é só o campo que está abandonado, tem várias implicações e isso aqui à nossa volta também. Portanto, as pessoas fazem falta e devem ser valorizadas. Eu acho que a reserva deve ser realmente assim, algo de muito sério mesmo, porque faz falta começar do zero, como se nós, quem cá está, não soubesse absolutamente nada de nada. E no sentido de vocês vivem neste contexto, a reserva existe porque existem estes valores, isto, e nós precisamos que vocês os mantenham. Porque pode vir o Papa criar a reserva da biosfera e aqui o meu vizinho do lado dá cabo dela em 3 segundos. E não estou a desvalorizar o meu vizinho do lado e o Sr. Papa, mas pronto, criando um exemplo absurdo. Eu espero que seja, a minha expectativa é que seja realmente algo que faça a diferença, algo muito sério e que possa dizer às pessoas que habitam cá dentro primeiro que devem cuidar e que devem protegê-la. Acho que é fundamental, porque senão é mais uma cena fake, é mais uma anedota. E é triste quando assim é, porque há recursos. É muito importante envolver as pessoas. E elas querem. As pessoas... Na aldeia ainda há muito aquela visão de ele é o professor, o engenheiro, o doutor, e eles poderem estar lado a lado. Por exemplo, vocês nem imaginam a importância que tem para as pessoas da aldeia sentarem-se à mesa com alguém que é estado pelo nome, da mesma forma que se os miúdos não veem essa diferença, vão ser sempre uns marginais, quando têm um potencial enorme.